propósito e vá. Eu tenho falado muito com a igreja sobre pessoas que querem chegar no final sem passarem por um processo. A vida não começa no final, a vida começa no início. A nossa vida, ela precisa ser então organizada e estabelecida por princípios. Então, princípios, diga comigo, princípios e valores me levam aos propósitos. Esse é o caminho para você então ter a sua vida abençoada. Não pense você que dá para ir lá no final e começar algo. Você tem que começar do começo. Um casamento, uma família, uma empresa, uma vida ministerial, uma vida profissional. Em tudo você precisa começar no começo para você então chegar lá no fim e chegar com categoria, com preparação, com organização, com uma vida então diferenciada. Então é sobre isso que eu quero ministrar com vocês hoje. E o texto, Salmos 32, verso 8, diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32, verso 8. Veja bem, nós recebemos conselhos. Familiares nos dão conselhos, amigos mais velhos nos dão conselhos, pessoas então de perto e de longe nos dão conselhos. Porém, a pessoa mais indicada para você então ouvir e seguir o caminho é o Senhor. A Bíblia diz que Ele te instrui. Por isso que eu tenho falado e ensinado muito para a igreja de tudo que você for começar e fazer. Comece pelo altar. Inicie tudo pelo altar. O altar, irmãos, é a direção de Deus. O altar é o processo de Deus para a nossa vida. Quando você então ouve a direção de Deus, Ele tem o ensinamento e a direção para entregar para você. Nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, nossos irmãos, eles podem nos ajudar, porém, a assertividade, porém, o foco, quem vai nos dar e vai nos ensinar é o Senhor. É a única pessoa quem vai nos ajudar isso daí. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14 nós iremos ler nessa noite. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Diz assim o texto: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo aqui ensinando, que nós não podemos nos conformar e estar estacionado em uma vida do passado, porque nós precisamos avançar para o futuro. Chegar ao destino que Deus então estabeleceu para as nossas vidas. Como eu disse no começo, Deus, Ele planejou algo para você. Deus, Ele escreveu algo para você. Quando você nasce, Deus começa a escrever a sua história. Deus colocou então sobre a sua vida todo um propósito para acontecer. Só que esse propósito, na maioria das vezes, nós mudamos ao decorrer da nossa vida. Os problemas, as dificuldades, os traumas, as dificuldades que essa vida então proporciona, nos fazem então sair do propósito, sair do rumo da qual Deus estabeleceu para as nossas vidas. Isso é triste, mas é uma verdade absoluta. Porque nós precisamos nos manter firmados. Se nós não ficarmos firmes, nós não continuamos. Veja bem, os casados mais antigos aqui sabem que se não manter firme, não vai conseguir então avançar e chegar então ao destino que tem.
Pega uma pessoa de mais de 10 anos de casado aqui e vai saber que se não estiver firme, não vai chegar no final. Vai desistir no meio do caminho. Você vai conversar com uma pessoa que é empresário, ela vai falar para você que se ele não se tivesse mantido firme, eles teriam parado. Você vai conversar com uma pessoa que está cursando faculdade ou se formou no ensino superior, eles vão falar que se não tivesse se firmado, tinham desistido no meio do caminho. É igual dieta, é igual guardar dinheiro. Nós temos que ser firmes. Se nós não formos firmes para fazer uma dieta, se nós não formos firmes para guardar um dinheiro, se nós não formos firmes para estarmos aqui na casa do Senhor, nós perecemos no meio do caminho. Por quê? Porque o inimigo ele quer tirar o foco, tirar o propósito, tirar então a direção da nossa vida. Esse é o objetivo do inimigo para cada um de nós. Mas, diante do Senhor, nós precisamos prosseguir. Existe um alvo para nós alcançarmos. Existe um objetivo para nós então chegarmos. Existe então um ponto para nós batermos. Nós somos como flechas lançadas. Quando nós nascemos, Deus lançou você. E essa flecha que Deus lançou precisa tomar o alvo, precisa então chegar no cume, precisa chegar então no curso. Mas os ventos dessa vida, os problemas dessa vida, levam então as pessoas a viver uma vida de grandes dificuldades e de problemas. Quantos estão aqui? Digam amém. Então, quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre isso, ele está então mostrando para a nossa vida, para mim e para você, que há algo diferenciado para acontecer aqui nessa terra, aqui na nossa vida, através dessa situação. Então, olha lá, olha essa frase do pastor Craig, diz o seguinte: a vida é dura, confiamos que Deus é sempre bom, mesmo quando a vida não for. Eu ensinei o pessoal que estava aqui de manhã e nós criamos uma frase, e essa frase foi o seguinte, diga assim comigo: a vida é dura. Quem acredita que a vida é dura? Você acha que a vida é fácil? A vida é? Mas Deus é? Vamos lá? A vida é? Mas Deus é? Existem pessoas que pensam que quando vem para o Evangelho e entrega a vida para Jesus, não tem mais dificuldades, não tem mais problemas, não tem mais sofrimento. Essa é a maior mentira que existe. A vida é dura e sempre vai ser dura. Porém, Deus sempre vai permanecer bom. Deus, ele não muda. A vida também não vai mudar. Não pense você e eu que vai ficar mais fácil. A cada dia que passa, são coisas mais difíceis que nós vivemos. Repare, você se lembra de ter ficado tão assustado com a gripe do que está acontecendo hoje? Cada tempo que passa está ficando mais difícil. Cada época que passa, parece que as coisas estão ficando mais complicadas, porque a vida realmente é dura. A vida não perdoa, irmãos. A vida nos traz traumas. A vida nos traz sequelas. De manhã estava aqui, eu ainda usei um exemplo da vida do nosso querido irmão, pastor Fernando. Quem se lembra da história toda do pastor Fernando, e ele sentado mais ou menos por aqui, sempre junto com a NEM, de repente, um infarto fulminante. Uma mulher de menos de 40 anos morre. Deixa um filho de alguns dias, um marido e uma outra filha. E aí? E aí? Mas eu sirvo ao Senhor. Mas eu entreguei minha vida para Deus. Deus não podia fazer isso comigo. Eu nunca vi o Fernandinho reclamar. Ele firme, chorando por dentro, traumatizado com os bloqueios da vida, mas ele servindo a Deus. Você vem aqui na sexta-feira, que na maioria das vezes ele que faz o culto da sexta-feira, ele falando do amor de Deus, da presença de Deus,
da misericórdia de Deus, mas acabou de ter um trauma em sua história. A vida nos faz perder entes queridos, nos faz perder pai, nos faz perder mães, nos faz perder irmãos, nos faz perder filhos. De manhã estava aqui a história da nossa irmã Aline, que perdeu o bebê. Nasceu, mas nasceu já morto. Traumas. Aqui nós temos pessoas que perderam casamentos, que o marido foi embora, ou que a mulher foi embora. Aqui nós temos pessoas que quebraram, tinham uma vida boa e de repente quebraram. Aqui nós temos pessoas que tiveram então filhos arrancados para o mundo das drogas. E aí eu pergunto para você: a vida é fácil? Mas Deus é bom. Deus, Ele continua sendo bom, indiferente daquilo que está acontecendo comigo e com você. Não importa aquilo que está acontecendo conosco, Deus, Ele sempre é bom. A misericórdia de Deus, Ele é sempre a mesma e sempre vai nos alcançar. E eu e você, meu irmão, nós não podemos deixar os problemas dessa vida paralisar-nos. Eu vejo pessoas que estão paralisadas por bloqueios que a vida então proporcionou. Eu vejo pessoas que estão traumatizadas, estão olhando para trás e não estão conseguindo avançar na vida, porque estão chorando, como diz o ditado popular, o leite derramado. Nós temos um grande problema em nossa casa. A pastora sempre costuma ferver os leites, mesmo sendo os leites de caixinha. Eu falo, bem, não ferve esse negócio aí. Ela ferve, ela tema e quer ferver o leite de caixinha. Não sei se tem mais alguém assim, mas ela faz desse jeito. Mas a pastora bota o leite no fogo. Irmãos, eu não me lembro do dia que ela ferveu o leite sem derramar. Eu não me lembro. Ontem mesmo ela botou o leite, estava ali e tal, e a gente brincando com a Luísa, o Rafa e a Titi tinham vindo fazer o culto dos jovens, e aí, de repente, no fogão. E ela olha para mim e dá aquele sorriso dela, né? Que não dá para você ficar bravo, né? Não dá para chorar o leite derramado, o leite já derramou. Existem algumas coisas que nós não conseguimos mudar na nossa vida. Ou você olha, ou você então muda a sua forma de pensar e de viver daqui para frente, ou você vai viver se rastejando no meio do caminho. Dá para a gente fazer alguma coisa com a morte? Morreu alguém? Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa então de um problema que aconteceu na sua vida profissional? Talvez você perdeu o seu trabalho, talvez você perdeu então sua empresa, talvez você perdeu então o caminho da sua vida, o seu casamento. Dá para fazer alguma coisa? Não dá para fazer. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. O que você pode mudar é seu futuro, através de posicionamentos no seu presente. Se você não se posicionar no presente, seu futuro não vai ser então estabelecido de forma alguma. Então, meu irmão, seja firme, firme no seu propósito e vá. Complete a frase: a vida... Ixi, não, você não está entendendo. Complete a frase: a vida... Mas Deus... Vamos lá, complete a frase: a vida... Mas Deus... Novamente, a vida... Mas Deus... Dá uma salva de palmas a Jesus. A forma como reagimos em meio à dor vai determinar como será o seu futuro, o nosso futuro. Você serve a Deus? Quantos aqui servem a Deus? Será que a hora que chega a dificuldade você continua servindo a Deus ou você blasfema diante de Deus? Será que a hora que chega então e dá uma apertada em você, você continua adorando a Deus ou você continua então, ou você começa então a resmungar de Deus das coisas que acontecem? A forma como você reage em meio aos problemas demonstra o nível de maturidade que você tem. O nível de maturidade, à medida que o tempo vai avançando, você precisa ir crescendo e rompendo nele também a cada momento, a cada instante.
em nome de Jesus. João 16:33, essa é uma grande verdade absoluta para a nossa vida que a Bíblia deixou registrado. Eu lhes disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Nesse mundo vocês terão, contudo, eu venci o mundo. Jesus, ele não veio falar assim, vai ser tudo bem, você vai casar, não vai ter briga. Você vai começar a vida, você não vai passar apertado com nada. Você nunca vai precisar estar no velório chorando então pelo ente querido que morreu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que no mundo teremos aflições. Mas nele, no Senhor, nós temos que ter a paz. É como aquela pombinha no meio de uma tempestade. Ela fica quietinha, porque ela sabe que as tempestades passam. Seja o profeta de Deus para a vida do seu irmão do seu lado, e diga assim para ele: as tempestades irão passar da tua vida. Diga com mais força para ele ou para ela: as tempestades irão passar da tua vida. Confie em Deus. Não tem tempestade que dure para sempre. Quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Você se lembra nessa hora, domingo passado, como estava? Estava um toró, irmãos, que teve dificuldade para algumas pessoas descerem do carro para entrar no culto. Nesse exato momento, nessa hora, estava chovendo absurdamente. Cadê a chuva? Não está mais chovendo. Por quê? Um dia é diferente do outro. Um tempo é diferente de outro tempo. Um momento é diferente de outro momento. E eu e você precisamos nos mostrar firmes no dia da angústia, porque senão a nossa força é como se ela se considerasse pequena, fraca. Creia em duas verdades da palavra. Primeiro, a presença de Jesus estará com você, não importa o quão solitário você se sinta. A primeira verdade, a presença de Jesus sempre vai estar com você. Você já se sentiu algum dia sozinho ou sozinha? Sim ou não? Parece que tem dia que nem Deus está perto de nós. É verdade ou não é? Você olha, parece que está todo mundo revoltado com a nossa vida. Você passa perto de um, está com cara feia. Você passa perto de outro, está diferente. A hora que você olha, fala assim: meu Deus, mas o que eu fiz? Você fica assim, tudo perdido diante da situação. E tem hora que você fala assim: Deus, cadê você? Você não está vendo o que está acontecendo isso aqui comigo? Eu não sei se você fala assim, mas eu de vez em quando eu falo desse jeito. Pô, Deus, senhor, olha que situação. Dá para resolver ou o senhor vai deixar eu me ferrar um pouco? Aí sabe o que acontece? Ele fala assim: vou deixar você se ferrar um pouco, para você aprender mais um pouco. Porque à medida que nós então estamos sendo apertados, nós estamos sendo corrigidos, ajustados em nossa vida. Mas saiba de uma coisa, irmãos, mesmo que não pareça, mas Deus está com você. Mesmo que você não consegue sentir, mas Deus está com você. Nos momentos de maiores angústias e de dificuldades, Deus sempre está com você. B, o propósito de Jesus sempre permanecerá em você depois que a tempestade passar. Deus, ele não muda o seu propósito. Nós apresentamos a lista em alguns meses. Quando Deus então viu toda a gestação, ele criou um propósito para a vida da criança, como criou da minha vida há 40 e poucos anos atrás, e há de alguns mais ou menos aqui. E Deus, ele não muda nos seus propósitos, e nós só somos felizes quando nós estamos no propósito de Deus. À medida que eu e você estamos no propósito de Deus, a felicidade plena então ela chega na nossa vida. Toda vez que você está fora do propósito de Deus, você pode ter uma alegria passageira, uma alegria momentânea, mas a verdadeira alegria você não vai conseguir ter. Somente quem está com o Senhor e no propósito do Senhor que vai conseguir então ter e vai conseguir então viver. Para você firmar no propósito e seguir sobre a direção divina, primeiro, grave isso, se você quiser anotar, anote. Mantenha sua mente longe da acomodação. Verso de número 12 do texto que nós lemos: não que eu já tenha obtido, alcançado tudo isso,
ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você precisa manter a sua mente longe da acomodação. A mente nossa, ela tem a tendência a se acomodar. Repare, quando um jovem casal se casa no altar, a menina está bonita, toda arrumada, né? Coloca até aquelas barrigueiras, né? Aquelas negócios, como que chama? Cinta, um nome mais bonito. Aperta, né? E tal, e maqueia tal. O cara vai lá, faz barba, corta cabelo, vai lá no Francisco, dá um trato, dá um talento no camarada, escova os dentes, passa fio dental, bota a melhor roupa, tudo isso. Passa-se alguns meses, anos, nem décadas chega. A menina está tudo descabelada, parece que ela tomou um choque elétrico. Tchau. O cara, a hora que ele abre, as pessoas caem arrebatadas no espírito de tanto bafo. É uma subaqueira, é um chulé desgramado. Por quê? Porque a acomodação entrou na vida da pessoa. Quando namoramos, nós compramos house, compramos bala, compramos chiclete, compramos um monte de coisa. Quando então estamos casados, muitas vezes... Complete a frase. A acomodação faz as pessoas perderem. E era para ser diferente. Era para, à medida que o tempo passa, o marido estivesse mais elegante do lado da esposa. As esposas digam amém? Ou você não quer isso? Estou tentando te ajudar, irmã. Os maridos era para estar mais elegante do lado das mulheres. E as mulheres muito mais elegante do lado dos seus maridos. Cadê os irmãos aí? Não é verdade? Então nós não queremos chegar em casa e ver uma mulher que parece que tomou um choque elétrico. Situações como essa fazem então as pessoas perecerem no meio da vida. Um trabalho. A pessoa chega no trabalho. Você se lembra quando você entrou no teu trabalho? Tudo era bom, tudo era novo, tudo era legal, você estava naquele gás, e à medida que o tempo foi passando, parece que vai então as mãos abaixando, a preguiça vai contagiando então a vida das pessoas, elas acabam então deixando de fazer com excelência aquilo que fazem. Nós não podemos deixar a nossa mente se acomodar. Uma mente acomodada, ela perece. Chegamos na casa do Senhor, entregamos a vida para Jesus e falamos assim: Senhor, vou ler a Bíblia, agora você, né, se você é uma pessoa no altar e tal. Depois, a acomodação. E hoje nós estamos vivendo momentos muito especial para nos acomodarmos, porque você olha, as coisas estão tudo fácil. Nunca foi tão gostoso ficar dentro de casa. Você manda uma mensagem e um fast food chega para entregar alguma coisa para você. É verdade ou não é? O que você quiser, te entregam na porta da sua casa hoje. Desde remédio até comida. Você então está na tua casa, você liga e você tem um cinema na tua casa. Você tem filmes, você tem séries, você tem então o que você quer através das Netflix da vida. Então nunca foi tão fácil, nunca foi tão cômodo nós ficarmos então em casa e a acomodação tomar conta do nosso coração e da nossa mente. Mas nós precisamos vencer isso, porque senão nós não vamos avançar e alcançar então o alvo. Segundo, mantenha a sua mente afastada do orgulho. Irmãos, não penso eu que eu já tenho alcançado. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Quando o marido começa a se orgulhar, que ele é o bam. Quando a mulher começa a se orgulhar, quando um profissional começa a se orgulhar, tudo passa, irmãos.
Não dá para nós nos orgulharmos de nada. A vida, ela é muito rápida. Ela passa muito rápida. Você compra um carro novo esse ano de 2020. 3 ou 4 só vão comprar só. Os outros não querem. Vou falar de novo para tentar dar uma oportunidade para você. Você compra um carro novo em 2020. Só que vai chegar 2050, esse carro já não vai estar mais novo. Esse carro já passou a época dele. Já vai ter 30 anos já de idade. Já vai estar um pouquinho mais velho. Então veja, as coisas passam e não dá para você se orgulhar. Nós geralmente, qualquer coisa faz o coração da pessoa se ensoberbecer. Olhe para cá e preste muita atenção. De repente Deus te colocou você num trabalho bom. Não se orgulhe por isso. Talvez Deus te deu um carro bom, uma casa boa, um dinheiro. Talvez você está vivendo um momento bom no seu casamento. Não se orgulhe por isso. Seja humilde por isso. E você vai ver as coisas crescer. Porque se você se orgulhar, você vai então ser abatido. Os orgulhosos são abatidos e os humilhados são exaltados. Isso é que a Bíblia então nos ensina. Não seja uma pessoa orgulhosa. Tem pessoas que acabam de comprar alguma coisa. Meu Deus do céu, o coração dele... Bom, agora eu não preciso mais de ninguém mais. Agora eu não preciso mais de nada, né? Aquele filho que quando começa a vida acha que não precisa mais dos pais e na primeira dor de barriga que dá, fala: ô pai, eu preciso que você limpa meu bumbum. Filho é assim. Porque eles acham que sabem de tudo, mas a hora que vê, eles já estão passando por algum tipo de dificuldades. Irmãos, nós sempre vamos ter pessoas que vamos então necessitar de algo. Então, abaixa a sua bolinha. Se a sua bolinha quiser encher muito, esvazie ela um pouquinho, porque senão ela vai estourar. Viu? Não deixe seu coração orgulhoso por nada, porque a vida passa. Eu já vi pessoas ricas, algumas décadas ou anos, se tornarem pessoas pobres novamente. E já vi pessoas pobres se tornarem pessoas ricas em algumas décadas então futura. Eu já vi pessoas que não tinham nada e de repente conquistaram alguma coisa. Já vi pessoas que tinham e de repente não tem mais nada. Nós então, a nossa vida, nós não sabemos o que vai ser daqui para frente. Seja humilde. Seja uma pessoa então humilde. E o humilde, ele não traz a glória para si. Ele leva tudo para Deus. O seu trabalho, quem te deu foi o Senhor. Sua família, quem te deu foi o Senhor. O seu dinheiro, quem te deu foi o Senhor. Então leve tudo para Deus, agradeça a Ele e você então vai ter a bênção de Deus a cada dia. Terceiro, tenha seu passado bem resolvido, verso de número 13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Enquanto você não vencer o seu passado, você não vai alcançar o seu futuro. Há pessoas, há casamentos que são destruídos porque a mulher não consegue perdoar a traição do marido de 1 década, de 2 décadas, de 3 décadas atrás. Há maridos que não conseguem perdoar uma falha da mulher de décadas atrás, filhos de pais, pais de filhos e etc e tal. Nós não vamos chegar a lugar algum dessa maneira, por isso que eu disse que o 30 semanas é uma ferramenta extremamente importante para as nossas vidas. Porque o 30 semanas ele nos ajuda a curar as raízes. Porque se as raízes estiverem curadas, o caule vai estar bom, os galhos vão estar bom, as folhas vão estar bom, posteriormente os frutos serão então bons. Só que se nós não tivermos então isso, enquanto você viver no passado, enquanto você ficar olhando para o passado, você nunca vai conseguir então avançar no teu futuro. Quem vive então olhando e sofrendo no passado está sacrificando o futuro. Sacrifica o seu futuro, sacrifica a família. Sabe, meu irmão, é hora de nós então ter o nosso passado bem resolvido. O que aconteceu com você? O que você fez? O que fizeram com você? Eu vejo, e nós atendemos pessoas sempre, que estão com os mesmos problemas continuamente. Ou é um trauma, ou é uma violência, ou é uma situação que aconteceu lá atrás no passado. Meu Deus, até quando isso vai acontecer? Será que não está na hora então de nós deixarmos o nosso passado para trás?
Porque a Bíblia diz, e tem pessoas que vivem fazendo cura interior, e quebra de maldição, e não sei o que tem, não sei o que tem lá mais, tudo isso é muito bom, mas quando a pessoa está chegando no Evangelho, mas a partir de você chegar, a cura é exterminada, estabelecida sobre a sua vida, e Jesus ele disse que do seu passado eu não se lembro mais, eu tenho então uma nova vida para você, eu tenho então um novo momento, um novo propósito para a sua história, e assim então nós vamos seguir. Pare de ficar cutucando o passado. No cemitério, de tempo em tempo, eles desenterram então um defunto. Eles tiram então aquela pessoa que foi então sepultada do caixão, e então, ao tempo então deles lá, eles pegam os ossos, colocam então em sacos, para então colocar então em alguns determinados locais e para deixar espaço nos jazigos. Você quer olhar o que está acontecendo, aqueles que ficam mexendo no passado? Vai lá no cemitério e pede para participar de uma abertura de um caixão, e você vai ver lá ossos, você vai ver então roupa velha, você vai ver então farelos então de um cadáver. Isso não faz bem para ninguém, isso não traz nada de bom para a nossa mente. Nós temos, irmãos, que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, nós temos que deixar as coisas que para trás ficou. Se você foi violentado, se você foi violentada, se você foi abandonado, se você foi abandonada, se você foi traído, se você foi traída, se você foi então, caluniado, se você foi caluniada, deixe isso para trás e siga para o alvo que é Jesus. Enquanto você viver então segurando o seu passado, você não vai ter força para você então avançar para o seu futuro. Que o Senhor te liberte nessa noite em nome de Jesus, para que você alcance os propósitos dele para a glória do Senhor. Nós precisamos romper nessa situação, amém? 4, mantenha sua mente focada no progresso e avançando para as que estão adiante. Verso 13, a parte C. Nós temos que ter a nossa mente focada no progresso. As coisas então precisam progredir na nossa vida. Na bandeira do Brasil está escrito o quê? Ordem e progresso. Nós precisamos ter ordem e progresso na nossa vida. Nossa vida precisa progredir. Você não pode hoje viver da mesma maneira que você viveu em 2019. Você não pode em março viver da mesma forma que você viveu em fevereiro, em janeiro. Você precisa viver melhor, você precisa ter então pensamentos melhores, direções melhores sobre a sua vida. Para que você possa o quê? Alcançar progresso. Um dia após o outro dia. É como uma subida então, degraus e mais degraus, e você pisa um degrau hoje, e você olha para trás, você subiu aquele degrau, e você pisa no outro amanhã, e você olha para trás, você deixou mais um degrau para trás. Você está subindo, nem se for devagar, mas suba. Nem se for devagar, mas vá na direção que Deus te dá. Agora tem pessoas que não têm progresso, tem pessoas que não se importam com o progresso. Irmãos, nós precisamos permitir Deus nos esticar, porque o apóstolo Paulo diz assim: olha, não, eu prossigo, eu quero então avançar para o alvo, avançar para o processo, avançar para o caminho, avançar para a direção, avançar. Nós não podemos parar. Nós precisamos avançar. Olha para o seu irmão e diga assim: progresso. 5, tenha sempre o propósito em sua mente. Prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem pessoas que infelizmente não sabem o propósito. Tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que não sabe o que quer chegar, onde quer chegar, o lugar que quer então alcançar. Tem gente que está assim, está vivendo por viver. Se subir está bom, se descer está bom, se ir para um lado está bom, se ir para o outro está bom, não vai chegar em lugar algum. Meu irmão, minha irmã, você precisa estabelecer um processo. Você precisa estabelecer um propósito sobre a sua vida. Você precisa então estabelecer um ponto para você chegar. E nesse ponto para você poder chegar, irmãos, você tem que seguir esse propósito.
Você não pode titubear, você não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, você não pode olhar nem de um lado, nem para o outro, você tem que seguir, porque senão, irmãos, os problemas vão parar a sua vida. A vida é cruel. O diabo não brinca. As coisas dessa vida não param. As situações nessa história não param. Nós precisamos avançar. O progresso, o propósito, a direção precisa acontecer na nossa existência. Você sabe aonde você quer chegar? Hoje, estamos aqui em 2020, março de 2020. Você tem um plano para a tua vida? Você sabe onde você quer estar no final do ano? Você sabe onde você deseja então estar daqui então 5 anos, daqui 10 anos? Familiarmente, profissionalmente, espiritualmente? Você tem feito então um planejamento sobre a sua vida? Você tem olhado para isso lá na frente? Se você tem olhado, você precisa seguir o plano, seguir o propósito, seguir o processo, seguir o projeto que Deus determinou para a tua vida. Sabe, queridos, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Na jornada cristã, como termina, é que de fato conta. Eu já vi pessoas começarem casamento bem e terminarem mal. Eu já vi pessoas começarem vida financeira bem e terminarem mal. Eu já vi pessoas começarem a sua vida espiritual bem e terminarem mal. Eu já vi pessoas que estavam na oba-oba da vida e de repente não conseguiu dar continuidade. Olhe para cá, preste muita atenção. A vida não é um tiro de 1000 metros. Não é uma corrida de 1000 metros. A vida é uma maratona. Alguns, 30 anos, 40 anos, 70 anos, 90 anos, mais ou menos, um raio. Do dia que você nasce até o dia que você termina a sua vida, há uma maratona, há um processo então sendo estabelecido, há um caminho sendo estabelecido, e eu e você precisamos ter fôlego. Quem corre uma maratona, quem corre, sabe que precisa ter fôlego, precisa ter ritmo. Não pode ser uma pessoa que corra tudo de uma vez, de todo o gás que você tem no começo, porque senão depois lá na frente você não vai conseguir correr. Você precisa ter os passos certos. Você, quando nós falamos que esse seria o ano da aceleração, não significa você pisar no acelerador e sem uma prudência. Significa você saber que você está numa estrada. E nessa estrada vai ter momento que você vai ter que parar para abastecer o carro. Vai ter momento que você vai precisar parar para fazer alguma revisão. Vai ter algumas curvas que você vai ter que desacelerar. Vai ter algumas retas que você vai poder então acelerar mais rápido. Isso que diferencia uma pessoa da outra pessoa. A sabedoria em como viver. Todo mundo vive. Todo mundo tem uma vida. Todo mundo então acorda de manhã, dorme à noite, ou salvo exceções que trabalham em horários diferentes, mas esse é mais ou menos o perfil. Agora, entre o que nós fazemos é a grande diferença. Uns enrolam a vida, outros vivem a vida, e vivem ela de verdade, vive ela para valer, e alcança então todos os processos que Deus então estabeleceu e tem. No final, o que vai te manter na corrida é o quê? A intimidade com Jesus. Se você não tiver intimidade com o Senhor para Ele te ajudar você a avançar, você não vai conseguir prosseguir. Como uma pessoa que não tem fôlego em uma corrida, é uma pessoa que não tem Jesus, ela não consegue então avançar e chegar na corrida. Eu quero que você leia esse último versículo junto comigo, e eu quero encerrar. Vamos ler aqui comigo, aqui no 3, aqui, essas palavras aqui. No 3, leia junto comigo. 1, 2, 3.
Aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar da presença magnífica do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da nossa vida, é aquele que faz então cada uma das coisas. Então você firma no seu propósito e vá para o destino que Deus estabeleceu para a tua vida. Recline a sua cabeça.